Fala, quarentenados, espero que estejam todos muito bem, trancados em casa, isolados, tomando todos os cuidados com essa Covid-19. E hoje a gente vai falar sobre a questão do Bolsonaro. Impeachment ou cadeia? Acho que cadeia seria muito bom para ele, tá merecendo já. Já deu o tanto de atrocidade que ele tá fazendo nesse governo, né? Bom, mas antes de começarmos, dá o like, se inscreve, dá essa força, porque provavelmente essa quarentena vai durar muito tempo, então a gente precisa se manter, né? É isso. Bom, primeiro, a grande questão: o Bolsonaro pode sofrer um impeachment por causa dessa pandemia? A grande questão: sim, ele pode sofrer um impeachment por causa dessa pandemia, porque como é que eu posso dizer? Há uma lei que obriga o presidente da República do Brasil a agir de forma a impedir a proliferação de alguma doença, de uma pandemia, de uma epidemia, enfim. Como o Bolsonaro está agindo contra essa medida, então ele pode sim ser responsabilizado. Mas é Brasil, né? Ele era para ter sido responsabilizado por diversas outras coisas. Por quando aquela vez que ele aplaudiu, ou melhor, homenageou o nazista, quando ele homenageou o Coronel Ustra, quando ele intimidou a Dilma Rousseff por causa do Coronel Ustra, por todos os seus comentários racistas, homofóbicos, machistas e por aí vai. Quando o Bolsonaro tirou os mais médicos do Brasil, né, os mais médicos cubanos, também poderia ter sido responsabilizado, já que a ideia de contratar médicos brasileiros que estavam sendo prejudicados por isso não deu certo, a população ficou com menos médicos. Enfim, o Bolsonaro já era para ter sido responsabilizado por diversas cagadas, mas até agora o pessoal ficou empurrando com a barriga, fingindo que não está acontecendo, e agora que é caso de vida ou morte, literalmente, pode ser que ele seja finalmente responsabilizado, né? Então ele poderia ser criminalizado por ter criado um movimento para tirar as pessoas da quarentena, por não estar agindo de acordo com as recomendações da OMS, com toda a comunidade internacional preocupada com o vírus. Ele poderia ser responsabilizado por diversos atentados contra a vida da população, da sua própria população. E é porque ele se diz patriota, né? Mas tá cagando andando pra gente. Então, motivos para ele ser responsabilizado, ele tem de sobra. Então, esse não é o problema. Ah, o que que a gente vai acusar o Bolsonaro? A gente não é igual o Moro que teve que inventar alguma coisa para fazer valer. Quem sabe do caso do Lula lembra desse áudio vazado, né? Que ele fez valer o caso do apartamento lá que eu esqueci o nome, mas foda-se. Então, o Bolsonaro tem casos de sobra para ser processado, para ser impeachmentado, para sair do poder. Então, motivos não faltam. Então, a segunda etapa, eles vão fazer isso? Essa é a grande questão. Motivos nem tem de sobra, mas o momento não é oportuno. Se a gente está falando de um impeachment, hipoteticamente falando, é claro, hipoteticamente falando, um impeachment durante a maior pandemia da história do século XXI e talvez uma das maiores epidemias da humanidade, né? É uma epidemia super perigosa, apesar de ainda não ter alcançado números alarmantes por todo mundo, mas é uma epidemia que tem um potencial de destruição muito grande, de uma potencialidade de afetar a humanidade muito grande. Então, ela sim é uma pandemia que ameaça entrar para a história como a pior que a gente já enfrentou. Então, o processo de impeachment no meio da maior pandemia do século XXI não é muito inteligente, digamos assim. É um processo que pode se arrastar, mesmo que eles queiram apressar tudo por causa da pandemia. A gente pode estar falando aí de algumas semanas ou até meses, e é um tempo valioso que os políticos vão estar tirando a sua atenção do foco, que é a pandemia, e focando mais prioritariamente no impeachment. Então, seria um processo de impeachment muito complicado, muito perigoso, inclusive, mas eu acredito que se faça necessário, ou melhor, vai se fazer necessário. Se ninguém colocar o Bolsonaro nos eixos, se ninguém der um tapa na cara dele e dizer, cria vergonha na cara, acho que a gente não vai ter outra escolha a não ser realmente o impeachment. E por que é que eu digo isso?
Ninguém quer o impeachment agora. Ele pode ser processado depois, foda-se, mas não agora. Agora o momento é combater a Covid-19. Mas, se ele não criar um mínimo de bom senso, um mínimo de noção da merda que ele tá fazendo, não vai haver, não terá como mais ficar adiando o inevitável pro Bolsonaro. Não vai ter mais como prolongar a merda que ele tá fazendo. Se ele atrapalhar as políticas públicas para se combater o Covid-19 a um ponto que seja imprescindível que ele saia do poder, aí a gente vai estar falando realmente de um impeachment no meio da pandemia. O que seria uma catástrofe, mas acredito que a gente possa chegar lá. A gente realmente tem esse potencial. Se o Bolsonaro realmente não mudar, como eu acredito que ele não vai mudar, a gente vai estar sim falando de um processo de impeachment daqui a alguns meses. Com certeza. E isso é muito alarmante, muito preocupante. Por enquanto, tá tudo sutil, né? Tá tudo tranquilo, tá quieto demais. As ameaças de impeachment estão sendo muito veladas, muito sutis. Os comentários também estão sendo muito abrangentes, só estão dando a entender que possa haver ali uma oportunidade de impeachment. Mas, como eu falei, o foco é justamente a Covid-19. Então, não há nada diretamente contra o presidente. Mas é esperar para ver, torcer que ele crie vergonha na cara e faça alguma coisa que preste. Caso contrário, se ele continuar fazendo essas cagadas, a gente realmente vai estar falando de um impeachment presidencial no meio da maior pandemia do século XXI. E isso com certeza só vai agravar a situação do Brasil, que já não é das melhores. A gente está falando de mais de 3 mil infectados, se eu não me engano já passou de 3.500, eu não olhei os números. Toda vez que eu vejo bate uma tristeza muito grande, então eu estou evitando um pouco me preocupar com isso. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Dessa vez a gente tem que torcer a favor do Bolsonaro, no sentido de que ele tenha juízo. Sabe aquele conselho que a sua mãe lhe dá quando você vai sair de casa? Tipo, ah, meu filho, tenha juízo, tá ligado? Tenha cuidado. A gente precisa assim, de um mutirão de todas as mães do mundo orando assim pelo Bolsonaro. Tenha juízo, tenha cuidado. Porque senão esse filho da puta pode afundar o Brasil com ele. Então, mães do Brasil inteiro, mandem força pro Bolsonaro, juízo pra ele que ele tá precisando e muito. Se não, ó, todo mundo se fode. É isso, acho que eu já falei tudo que tinha pra falar. Foi um videozinho bem curto, não tô vendo mais nem quanto tempo tá durando, mas foda-se. Falei o que eu tinha que falar. É isso, vamos torcer para que o impeachment não seja necessário, mas eu acredito que vá, mas vamos torcer para que não, né? Como diz um amigo meu, a gente reza pelo melhor, mas se prepara pro pior, né? Ou se prepara pro pior e reza pro melhor. É uma coisa assim, tá ligado? E essa é a situação que a gente se encontra como brasileiros e como humanos também, né? A situação no mundo está cada vez pior. A China voltou a ter casos internos de transmissão comunitária e por isso fechou as próprias fronteiras. E vamos ver no que acontece, né? Daqui pra frente. Tomara que seja algo melhor. Então é isso. Dá o like, se inscreve, ajuda que o canal a crescer, porque realmente essa quarentena pode durar muito tempo e tá todo mundo assustado com isso, né? Então, valeu e lembre-se, fica em casa.